Boa noite. Boa noite. Eu vou levar o nome de Deus e declarar aberta essa sessão como colocamos na pé. Que a vereadora Leila faça a leitura de um texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais, guias cegos, vós filtrais com mosquito, mas engolis o caminho. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheia de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Coloco a ata da última reunião em uma única discussão. Coloca a ata em uma única votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião dos expedientes. Ofício 193. Prezado Senhor Aparecido José Brito, eu, Moisés Soares Meio, prefeito, venho por este à presença dos nobres vereadores e vereadoras, convidá-los a participarem da apresentação do projeto de lei proposta orçamentária para o exercício de 2025, onde será apresentado estimativas das receitas e despesas a ser realizado no auditório desta prefeitura, com início previsto para as 16 horas do dia 28 de agosto. Moisés Soares Ribeiro, prefeito municipal. Sem mais argumento. Passamos agora para a segunda parte da memória do dia. Mensagem ainda. Os vereadores que esta subscrevem, como assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 192, parágrafo 1, inciso 3º, do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei 38. Encaminhou nos Executivo Municipal o projeto de lei 38, que dispõe sobre a permissão de uso de imóvel público do município de Sobáudia para a instalação de caixa eletrônica. A emenda se faz necessária diante da utilização de espaço público. É importante que a empresa, Banco Itaú, cumpra com algumas determinações. 1. Obrigatoriedade de não ter funcionário para auxiliar os idosos em realizar saques em dias de recebimento de aposentadoria, mantendo segurança armada neste período. 2. Arcar com despesas de água e luz. 3. Telefone de plantão para problemas técnicos para atendimento imediato, fixado em lugar visível de fácil acesso aos clientes. 4. Obrigatoriedade da instalação de porta eletrônica para acesso aos clientes. 5. Instalação de câmeras de segurança, alarmes e monitoramento 24 horas. 6. Manter ambiente climatizado. Diante disso, a emenda que segue objetiva-se preservar o interesse público envolvido e o não atendimento das determinações não será permitido a concessão de uso. Alessandra Valéria, vereadora, André Luiz da Silva, José Aparecido de Souza. Projeto de emenda aditiva 01. Altera o artigo 3º, exclui o artigo 4º e 5º do projeto de lei 38. Artigo 1º. Para fim de melhor atender o interesse público, o artigo 3º do projeto de lei 38 passará a
arcar com despesas de água e luz. 3. Telefone de plantão para problemas técnicos para atendimento imediato, com número de telefone fixado em lugar visível de fácil acesso aos clientes. 4. Obrigatoriedade da instalação de porta eletrônica para acesso dos clientes. 5. Instalação de câmeras de segurança, alarme e monitoramento 24 horas. 6. Manter ambiente climatizado. 7. As construções e benfeitorias realizadas no imóvel se incorporarão a este, tornando-se propriedade pública sem direito de retenção ou indenização. E 7. As despesas com manutenção e conservação do bem correrão por conta da instituição financeira, não cabendo qualquer indenização ou compensação quando ocorrer o término da permissão por qualquer motivo. Artigo 2º. Fica excluído o artigo 4º e 5º ao projeto de lei 31. Artigo 3º. Os demais artigos do projeto de lei 38 seguem na mesma conformidade. Alessandra Valério, André Luiz da Silva e José Aparecido de Souza. Coloco a emenda de título número 1 em uma única discussão. Com a vereadora Alessandra. Boa noite, senhor presidente. Vereadores, o senhor comparece hoje nessa Casa de Leis. Obrigada pela presença. Nós estamos discutindo uma emenda que foi proposta pelos vereadores Alessandra e José Aparecido de Souza, por conta do projeto 38. O projeto 38, ele permite uma cessão de uso da rodoviária para a instalação do caixa eletrônico do Banco Itaú, visto que o Itaú foi embora do dia para a noite e não prestou esclarecimentos à população, né, até hoje. E essa situação tem gerado muita polêmica por conta dos idosos que precisam receber aposentadoria e estão indo para outros municípios. Essa ida dos idosos para outros municípios, o comércio tem reclamado muito por conta do prejuízo financeiro que o comércio tem sofrido, né, porque eles vão receber em outro município, já gastam, né, uma parte ali também dessa aposentadoria. E esse termo de cessão deixou a gente muito preocupado, porque se a instalação do banco não tem condição de abrigar o Banco Itaú, que já é toda equipada e tudo mais, com alarme, né, toda a estrutura, imagina a rodoviária, né, que é um prédio ali que está praticamente já em desuso, né, tanto que já tem proposta para fazer outro investimento, outro prédio ali, né, que já está em andamento. Então, isso nos preocupa por conta dessa situação, de toda essa situação. Aí nós propusemos para que constasse nessa questão do projeto, então, que seja obrigatório em manter funcionário para auxiliar os idosos pelo menos os dias de aposentadoria, como a gente tem a garantia que não vai ser vítima de nenhuma estelionato, né, alguma questão ali, ou até os empréstimos ou roubo, né, que vai ficar um lugar muito vulnerável sem qualquer tipo de segurança, né, sem segurança nenhuma. Outra questão também é que a empresa, né, o Banco Itaú, arque com as despesas de água e luz, nada mais do que obrigatório, né, por conta de estar usando o espaço do município. Que tenha também fixado um telefone para caso haja problema técnico. Qual o problema técnico? A gente não acontece de lá passar o cartão e se furar o cartão, ficar retido? E se acontecer isso com o idoso, quem que vai socorrer? E vai estar o caixa eletrônico ali sozinho. Então, os idosos vão estar desamparados e mais vulneráveis à situação caso isso aconteça, né? Se não tiver amparado com essa questão da emenda. Então, que seja obrigatório também a instalação de porta eletrônica, que vai dar mais segurança, né? Que você passa o cartão e entra, então não é qualquer pessoa que vai entrar, se não tiver cartão daí não tem acesso. Câmeras de segurança que são importantes, o alarme e monitoramento também, né? Caso aconteça alguma situação, tem como monitorar. E a questão do ambiente climatizado também, até pelo uso dos carros que aquecem, né? Superaquecem o ambiente. Então, nós propusemos essa emenda para que seja obrigatória essa situação, para que eles não façam de qualquer jeito, porque o que a gente está achando é que vão deixar o caixa eletrônico na rodoviária e simples acabou, né? Imagina, assalto, roubo, ou explodir caixa eletrônica, não sei, a gente não sabe, né? Tanta coisa que pode acontecer. Hoje, envolvendo dinheiro, né? São tantas situações e a bandidagem está solta por aí. Então, seria
uma atitude que o banco tomou, né, a forma que ele conduziu o trabalho dele, de ter fechado assim da noite para o dia, não tinha tanto argumento para falar que era bom. E a gente até pensou, né, vereador André Alessandro, vereador, que a gente poderia até, no ponto que ele estava ali, ele poderia simplesmente deixar os dois caixas ali, né? Já tinha um aluguel barato que foi pedido do atual dono baixar, porque não precisava fazer reforma, né? Poderia ter deixado ali, principalmente para se manter um contrato vigente, né? Que ele vai até final de novembro. Se fosse ver hoje, não é nem para a gente estar passando por isso aqui. Porque o contrato do aluguel do prédio até 2026. 2026, tá? Obrigado, vereador. É que eu tinha ligado, o João tinha comentado que tinha terminado o processo licitatório, mas tinha pedido uma prorrogação de mais, acho que é isso mesmo, mais um ano. Então é essa atitude que a gente fica bravo. Mas mesmo dessa forma, nós não estamos deixando de contemplar ajuda à sociedade, que seria o caso, a questão dos idosos. A gente sabe o quanto é difícil para eles já receber. Você vem de manhã ali, o banco abre às 10, mas já tem uma filhinha ali, já 8, 8 meses, tem um compromisso com o dinheiro deles, né? Então a gente analisou o projeto, pensamos certinho. Não tivemos um parecer muito bom da nossa doutora, infelizmente, né? Ela segue a lei, como aconteceu no conjunto da pauta na questão daquela vez dos ônibus dos trabalhadores. Mas a gente, nesse relato, vereadores, a gente vai torcer para que seja o mais rápido possível, porque agora se aplicou aí a lei para a gente fazer, o prefeito vai fazer o seu incremento com o decreto, mas que não fique aí um ano enrolando para poder colocar os caixas ali, porque na verdade foi pedido há muito tempo para fazer reforma onde estava. Agora eles vão ter que arcar com o recurso deles para reformar o nosso prédio. Né? Já acho errado ter que doar o nosso prédio. Eles vão ter que reformar e não ter processo estatório, Israel. Então eles conseguem fazer rápido, né? Já é questão da semana que vem já arrumar a pedreira, a sua equipe, eles podem pagar de outras formas, porque dinheiro a gente acredita que o banco tem para isso. Então a gente apresentou essa emenda, conta com o apoio de vocês. Se tiver alguma ressalva, depois o executivo vai fazer a forma dele do decreto. E espero que esses dois caixas venham com urgência. Né? Não é esperar agora um ano acontecer isso aí, ou 6 meses, não. A Câmara acredito que vai fazer a parte dela. E esse levantamento que foi lido agora pela secretária é muito importante. Por quê? Vai de encontro com o idoso. Não é o banco achar que simplesmente vai ter um lugar e vai chegar ali e colocar os 2 pontos e dinheiro fora. Né? Então a gente pensou nessas cautelas juntamente conversando com os 2 vereadores e a vereadora, e a gente chegou nessa emenda. Se vocês puderem fazer essa votação e acrescentar no projeto, eu acredito que vai ajudar aí um pouco a mais. O banco entender que nós estamos aqui também preocupados mais ainda com a forma do executivo encaminhar o projeto. Então a gente conta com o voto de vocês e eu tenho certeza que tem tudo para encaminhar da forma possível dentro da lei e dessa casa de lei. Obrigado, senhor presidente. Mas falar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, amigos que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre essa emenda. Eu acho que ficou mais incrementada, né, nessa questão, para ter mais algumas obrigatoriedades sobre essa questão do funcionamento. Porque a gente via que com a agência aberta ali já era bem precária aquelas questões do caixa eletrônico, né? Tinha vezes que a gente ia lá, não tinha nenhum caixa funcionando. Então, no mínimo, eles vão ter que se obrigar a manter esse funcionamento no mínimo, porque nós sabemos que, né, podemos dizer que foi um tapa na cara da população, que a maioria das contas era do Banco Itaú. É uma empresa privada, mas de atendimento público e amplo aqui em Sabal. Né? Eu acredito que eles deveriam, no mínimo, vereador José, como Vossa Excelência falou, no mínimo eles deveriam ter deixado os caixas eletrônicos funcionando ali. Eu conversei com o gerente, e ele disse que foi por questões do prédio, que o prédio já tinha como que eu falo? Uma condenação ali da estrutura, então um desgaste do prédio ali. Mas é como eu disse na sessão passada, né? Será que o Banco Sicredi é tão pobrezinho assim que não poderia ter alugado um espaço para ter mantido essa imensidão de contas que tem aqui hoje, né? Para que a população ficasse mais cômoda e tal. Por isso que eu falo, E agora vem atrás de um prédio público, né? Porque o banco é muito pobrezinho.
né, precisa de um prédio público para ele funcionar. Então, que ele, pelo menos no mínimo, venha funcionar de acordo com essa emenda. E eu espero que todos os votos sejam favoráveis para que a gente possa estar cobrando essa questão, né, do banco para que a nossa população seja melhor atendida. Obrigado, senhor presidente. Sobre a discussão, palavra do Israel, Casa Amiga nos visita. Eu quero parabenizar os nossos vereadores por essa emenda que esse final de semana, justamente que existia nas leituras desse projeto que o Poder Público mandou para nós, existia essa preocupação não tinha nada, algo específico, mas eu quero parabenizar os órgãos por essa emenda que realmente há uma necessidade, sim, já que eles vão usar um órgão público, que eles possam fazer todos os reparos, né, os nossos colocos na emenda, e possa realmente estar não só usando, mas cuidando também, que a partir do momento que eles vão sair com algo que é privado, eu acho que esse é viável, né? Já devia ter vindo específico dessa forma no projeto, mas eu quero parabenizar os órgãos e dizer que eu vou votar a favor, sim, realmente, que esse é uma preocupação que o vereador estava esse final de semana discutindo. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. continua a discussão aí da emenda. Coloco a emenda aditiva em uma única votação. Se forem favoráveis, permaneça como estão. Por contrário, que se manifesta. Está aprovada a emenda 01. Suspenda a sessão para que os vereadores possam apresentar seus pareceres após a aprovação da emenda. Terminaremos a nossa sessão. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 46. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 33. Projeto de lei número 35, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Coloco o projeto de lei 35/2024 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 35/2024 em segunda e terceira votação. Forem contrários, se manifesta. Forem favoráveis, permaneça como estão. Está aprovado o projeto 35. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 48. A mensagem referente ao projeto de lei 37, que trata do desmembramento da zona residencial 2, zona residencial 3, zona comercial de serviços, justifica-se pela grande demanda pelos munícipes que solicitam o desmembramento de lotes de metros menores, sendo que a demanda não foi suprida pela Lei Municipal 821 de 2024, com o mesmo intuito de proporcionar auxílio à população. O Executivo Municipal apresentou a demanda para o Conselho Municipal da cidade no dia 16 de agosto de 2024, conforme a ata apresentada, onde houve aprovação por unanimidade, sendo que as loteadoras não podem fazer parte deste processo. O projeto visa que o desmembramento da área não pode ser inferior a 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, sendo limitados 2 lotes por requerente, pessoa física e empresa ME, com a aprovação do parecer técnico da Prefeitura Municipal, com validade da lei por apenas 120 dias após a promulgação da mesma. Sabe-se que o município tem as leis municipais 749 sobre parcelamento do solo e a lei 752 sobre zoneamento, ambas de 26 de dezembro de 2022. Mas, de acordo com a Lei Nacional 6.766 de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e seu parágrafo único, estabelece: Estado, Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. Em seu artigo 2º acrescenta: o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observado as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais.
Justiça e Redação observa sua legalidade e constitucionalidade e está de acordo com o projeto de lei 37, uma vez que o mesmo vem para colaborar com as necessidades de muitos munícipes. Portanto, encaminha para apreciação em plenário e consequente aprovação. José Aparecido de Souza, presidente, Eliane Aguiar, secretária, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de lei número 37 dispõe sobre o desmembramento da Zona Residencial 1, Zona Residencial 2, Zona Residencial 3, Zona Comercial de Serviços e da outras providências. Coloco o projeto de lei 37 de 2024 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 37 em primeira votação. Os que forem contrários se manifestem. Forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 37. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 35. O projeto de lei 38 traz em sua mensagem que a permissão do uso público para o uso de uma sala de terminal rodoviário para a instalação de caixas eletrônicos do Banco Itaú dá-se por necessidade pública, uma vez que o referido banco retirou suas atividades do município, alegando que o prédio onde estavam instalados está condenado pelo setor de engenharia do banco. Assim, transferiram suas atividades para o município de Astorga, deixando a população à mercê, o que causou um grande alvoroço e desconforto aos munícipes, principalmente para os aposentados. Buscando alternativas para sanar este problema, a Prefeitura Municipal, por meio do projeto de lei 38, pede autorização à Câmara para a permissão do uso de imóvel público para a instalação de um caixa eletrônico, para uso coletivo da população que possui contas neste banco. O projeto, em seu artigo 4º, coloca as construções e benfeitorias feitas no imóvel, se incorporam ao imóvel e tornam-se propriedade pública, sem direito de retenção ou indenização, bem como o artigo 5º, que fala das despesas de manutenção e conservação, são de responsabilidade da instituição financeira e na finalização da permissão não cabe indenização ou compensação. É preciso salientar que a permissão de uso de imóvel público é um ato administrativo que permite a terceiros utilizar o bem público de forma precária para realizar atividade de unidade coletiva. No termo de permissão de uso, deverão ficar estabelecidas as cláusulas de obrigações do banco, como de acordo com a emenda aprovada 001 de 2024. Esses itens e outros se fazem necessários, uma vez que o município não pode arcar com despesas extras para este fim, sendo que a responsabilidade é do Banco Itaú, pois é ele que fica com os lucros. Assim observado, diante da necessidade dos munícipes, principalmente os aposentados, a comissão analisou o projeto de lei 38 que foi apresentado, observando que o mesmo está apto a ser encaminhado para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Israel Aparecido Jesus, presidente, Luiz Donizete de Mello, secretário, Leila Regina Pavese, relatora. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 49. De acordo com a mensagem do projeto 38, que trata da permissão do uso de imóvel público para a instalação de caixa eletrônico do Banco Itaú, uma vez que a agência 4.546 se retirou do prédio onde estava alocada, alegando insegurança na estrutura do mesmo, deixando a população sem acesso aos serviços do município, tendo que se dirigirem até a agência de Astorga, o que causou muito desconforto, principalmente para aposentados. Justifica-se o projeto mediante necessidade de interesse público, buscando a legalização do processo por meio de lei junto ao Legislativo. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 88, coloca: cabe ao prefeito a administração de bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Assim, o Executivo encaminhou o referido projeto para essa Casa de Leis para ser apreciado, embora poderia ter feito por meio de decreto, conforme explicita a Lei Orgânica, em seu artigo 92. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e quando houver um interesse público devidamente justificado. Parágrafo 3º. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. É preciso observar que, para ter êxito, todo esse empenho do Poder Executivo e Legislativo
precário e um problema coletivo, uma vez que o pagamento dos funcionários públicos municipais são depositados para o Banco Itaú, além de muitos aposentados serem pagos nessa agência. Considerando a possibilidade de dar maior conforto, principalmente para aposentados que estão se deslocando para o município de Astorga, para receber suas aposentadorias e demais municípios que dependem destes serviços. A Comissão de Justiça e Redação analisa que o projeto de lei está apto a ser apreciado pelo plenário e consequente aprovação do mesmo. José Aparecido de Souza, presidente, Leila Regina Keliane Aguiar, secretária, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de lei número 38, dispõe sobre a permissão de uso de imóvel público do município de Sabáudia para a instalação de caixa eletrônico e da outras providências. Logo o projeto de lei 38 de 2024 em primeira discussão. Como eu mencionei, no comecinho da leitura da emenda aditiva, já agradeço os pares da mesa pela aprovação da mesma e relatar um pouquinho agora o projeto que não está sendo votado na primeira votação, lembrando que é um pedido de urgência, então nós estaremos aqui na quinta-feira, vamos só demorar o senhor presidente depois, para a gente já estar eliminando esse projeto e dia 30 e sexta-feira já seja encaminhado para o executivo. Então estou deixando frisar. O projeto ele entrou de urgência especial, fizemos só uma mudancinha lá com a secretária da Câmara, ele ficou só de urgência, para a gente poder estudar um pouquinho mais, saber o que a gente está fazendo, né? Porque, na verdade, essa é a terceira história que está vindo dessa Casa de Leis da questão ali da nossa rodoviária. Primeiro, aprovamos um projeto dessa Casa de Leis, que ali ia demolir o espaço para construir a secretaria. Foi feito aí um projeto do governo do Estado, a gente ia ter o recurso para a gente fazer a nova rodoviária, enfim, toda a secretaria localizada ali. Aí depois nós tivemos a segunda opção, não veio como projeto, mas a chefe da gabinete está aqui, a Jaqueline comentou que já era de urgência arrancar aquela cobertura e levar ali no hospital atrás, porque eu venho há muito tempo pedindo essa cobertura ali, com nossos carros, ambulância, veículos, e a gente não conseguiu fazer essa cobertura em obra, mas então ia tirar aquela cobertura e expor ali para proteger os veículos. E agora estamos numa terceira opção. Então, olha para você ver como que fica a Câmara trabalhando lá em cima de uma obra. Mas agora espero que o projeto está sendo tratado com respeito, que pelo menos o banco também nos trata com respeito. Vai ali, se faça o que tem que fazer. É um pouquinho constrangedor, não custa nada, porque eu não concordo com o povo pagar que seja pouco ou muito água e luz para o banco. Por isso que nós colocamos essa emenda aditiva, então eles pagam por esse custo, mais que justo. E ainda a gente está sendo muito bom, gente. Por isso que eu falo, a Câmara trabalha e ele é soberano. Um prefeito não trabalha sem Câmara. A Câmara designa todo o trabalho do município, E a gente sempre pensa pelo lado bom, pelo lado do povo, pelo lado da família. Esse é o nosso papel. Temos crítica, temos sim, ninguém é perfeito. Mas agora esse é o nosso papel. É levar essa menção agora e saber que a gente tem que discutir projeto que vem do executivo, de um órgão público que ele é separado do nosso setor, para poder estar agregando pela municipalidade. Então isso é importante. Agora estou manifestando meu voto, é o primeiro voto aqui favorável, acredito que todos os demais também vão votar, e quinta-feira se encerra então esse projeto, que o executivo também procura que eles cumpram com a norma, o mais rápido possível, para já colocar esses caixas e a gente analisar aí esses 30 dias, que tanto agora a gente sabe que é a eleição, e os idosos estão preocupados que vai fazer o mês que vem para receber. Então a gente tem essa propositura, mas também não sabe o tempo que vai estar esses caixas aí. Então a gente está aprovando o projeto, mas também tem que ter atitude rápida aí do senhor executivo juntamente com o bancário. Obrigado, senhor presidente. Presidente, essa palavra. Senhor presidente, vereador, pessoal, é lamentável, que nós tenhamos aqui discutindo a situação desse Banco Itaú, como já foi dito, mais vereador, mas é uma situação de pensar na população, principalmente nos aposentados. Ele tem hoje, por exemplo, ele tem conta no Itaú, que não tinha, fez portabilidade, pelo qual o atendimento, então, péssimo atendimento, ele é péssimo em tudo. Aí vem, houve a proposta para
contente de dar a minha opinião nessa votação, uma vez que às vezes a gente tem que deixar de agir com a razão, mas pensar no bem-estar, principalmente desses aposentados que não têm, eles gostam, como o vereador José disse, no dia de receber o pagamento, a gente subiu para trabalhar às 7h30, eles estavam ali aguardando. Então, só espero que seja atendido e essa provavelmente está aí pessoalmente cobrando a jurídica da Câmara para que seja o mais rápido, vereador José. Mas, sinceridade, vindo do Banco Itaú, eu não tenho muita esperança. Obrigado, senhor. Uma discussão. Quero que vocês entendam, vocês estão aqui, a situação que foi nos colocada, né? Então, eu até pedi para a Jéssica, né, na época, para fazer uma nota de repúdio, mas a gente não poderia, porque é período eleitoral, então seria como moção. Isso, moção. Aí a gente não poderia externar tudo isso, né, em forma ali de documento para o Banco Itaú como uma nota de repúdio, porque foi uma punhalada, né, que nós levamos o dia para frente. Eu quero ressaltar que o prédio é alugado, né, o prédio onde estava até esses dias ali, que tem a instalação ainda. Esse contrato ele vence em 2026, tá? Eles estão pagando normalmente, o valor é R$1.000 por mês que eles pagam. Então, foi proposto várias vezes para fazer uma reforma, para derrubar e fazer um novo prédio, porque é a intenção até dos proprietários continuarem com o banco aqui na cidade, né, e tudo mais, e melhorar tudo isso. Foi recusado várias vezes, né, não quis fazer. Então, do dia para a noite, fechou, foi embora, não falou nada para ninguém, né? Então, isso aí deixa a gente numa situação bem delicada. E poderia ter sido feito, então, por decreto, o executivo poderia fazer um decreto para poder ceder por tempo indeterminado o espaço público para ser colocado esses caixas eletrônicos, né? E essa situação toda, tudo que entra na Câmara, tudo que vem de projeto é passado pela nossa procuradora, que é a jurídica da Câmara, a Andréia. Tudo ela faz um parecer. Então, esse parecer jurídico é dizer assim, é viável, não é viável? Tem vedação agora, é vedada no período eleitoral, tem um monte de peso em tudo isso, entendeu? Então, para a gente não está sendo fácil, nós estamos partindo, como os pareceres, partindo do interesse público, né? Como que vai ser isso? Vai sanar o problema? Talvez, pode ser que arrume outro problema, mas de imediato seria a intenção de sanar o problema, de permitir que seja colocado esses caixas eletrônicos no prédio público para poder, né, resolver tudo isso. Então, eu acho que foi importante, o executivo tentou encontrar aí um caminho, né, que a gente não sabe hoje, pode ser que seja o caminho, amanhã pode ser que seja um problema, mas a gente está pensando no interesse público, tá? Eu quero deixar claro para vocês isso tudo, para que depois, né, venha alguma situação aí, mas a Câmara não sei o quê. Não, foi conversado, foi visto, foi avaliado, então nós estamos aqui, somos em 9 por isso, né, que a maioria decide, mas o principal nosso aqui é pensando no interesse público, na população que precisa ser atendida. E se fosse para pensar no banco, a gente não pensaria em banco não, né, porque o banco teria que estar aberto para um lugar que ele arrumasse outro espaço, então, né, para poder resolver tudo isso. Então, a questão é essa, pensando no interesse público. Obrigada. Obrigada, presidente. Última discussão. Peço palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, vocês que estão aqui presentes, quem vai nos assistir. É lamentável essa situação que o Itaú colocou a nossa população. Lamentável mesmo, né? A gente sabe que eles podem simplesmente dizer amanhã que não virão para cá. Mas nós também não temos que baixar a cabeça e ficar esperando que eles resolvam aí, achando que nós estamos simplesmente esquecendo as coisas. Nós não estamos. Como foi dito, foi feita uma questão, né, de atender a população. Mas a gente sabe que já foi proposto para o Banco do Brasil, se eles têm intenção de vir para essa pauta, bem como nós temos a Lei Complementar 161 e alguns acordos do Tribunal de Contas que já concedem a bancos cooperativas a questão da folha de pagamento de funcionários públicos. Então, nós temos aí possibilidade, sim, de reverter essa situação.
Mas se eles querem vir, então que venham para fazer a coisa certa e atender a população com respeito e atender bem, porque a nossa população merece isso. Não pode ficar à mercê, não pode ficar como se fosse jogado às traças, porque o nosso povo, ele trabalha. E quem trabalha sabe quanto custa aquele dinheirinho que é retirado lá no caixa, né? Então a gente pede esse respeito e esse cuidado que o banco venha a ter, porque é muito injusto o que foi feito. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco o projeto 38 em primeira votação. Os que forem contrários se manifestem. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto 38 em primeira votação. Mensagem ao projeto de lei 39. Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, ilustres pares, para exame, discussão e votação, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a doação definitiva de imóvel nos termos da lei complementar à empresa Pontal de Indústria e Comércio de Biomassa Limitada, situada na cidade de Sabáudia, com atividade predominante, fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis. Conforme é sabido, com a finalidade de incentivar a instalação e ampliação de indústrias no município e fomentar a atividade econômica, foram criadas a Lei Municipais 22 de 2006 e a Lei Complementar 47 de 2007, prevendo a possibilidade de doação de bem imóvel às empresas que preencherem os requisitos. Considerando o longo recurso do prazo desde as concessões, bem como o preenchimento do requisito temporal da concessão, é imprescindível que o poder público proceda à regularização dos terrenos cedidos, por medida de boa-fé e segurança jurídica aos concessionários. De igual forma, em maio de 2023, foi firmado o termo de ajustamento de conduta junto à primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Arapongas, sendo que o referido TAC tem por objetivo a regularização das concessões do Parque Industrial do município de Sabáudia. Consoante item D da cláusula 2ª do TAC, pactuou-se o seguinte: no caso das doações que tenham atendido o interesse público social, o município procederá à regularização do imóvel beneficiário através de procedimento licitatório, dispensa de licitação, devidamente precedido de autorização legislativa. No ano de 2024, o Poder Executivo apresentou outros 2 projetos de doação, os quais foram devidamente aprovados pela Câmara de Vereadores, Paracainu e Luiz Inones. Importante ressaltar que a empresa Pontal de Indústria de Comércio de Resíduos de Madeira encontra situada no lote 15D e 15D1E, 15D1, na Gleba Paudar, cuja matrícula encontra-se devidamente registrada em nome do município, a matrícula 49304 do 2º Registro de Imóveis de Arapongas. Assim como outros 2 terrenos referentes às empresas Caimon e a empresa Luiz Inones, o lote de terras a ser efetiva a doação já é de propriedade do município de Sabáudia, sendo que já foram integralmente feitos os pagamentos da terra aos antigos proprietários, conforme o processo judicial de desapropriação que tramitou na primeira vara da Fazenda Pública de Arapongas e encontra-se arquivado. Assim sendo, com relação à empresa Pontal de Indústria e Comércio de Biomassa, a Comissão de Avaliação do Parque Industrial emitiu um parecer favorável quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos, conforme laudo técnico e vistoria anexo. Além da vistoria realizada pela comissão, a empresa também apresentou um rol de documentos probatórios do cumprimento dos requisitos. Abaixo segue listagem de documentos anexados ao projeto de lei, sendo eles: requerimento de regularização, ficha de dados da empresa, contrato de concessão de uso, cadastro nacional de pessoa jurídica, quadro societário, procuração para representação, contrato social, certidão negativa dos débitos do município de Sabáudia, do Estado do Paraná, da União, trabalhista, civil e judicial criminal, a negativa de pedido de falência concordada, certidão de regularidade do FGTS, balanço patrimonial no ano de 2022 e 2023, relação de recolhimentos tributários estaduais, relação de recolhimentos tributários federais, relação detalhada
de recolhimento tributário, alvará de construção da obra, projeto arquitetônico, medição da área e matrícula 49304. Ainda foram juntados os seguintes documentos pelo município: termo de vistoria da Comissão do Parque Industrial, parecer da Comissão do Parque Industrial, parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do município, memorial descritivo e mapa com levantamento topográfico do terreno. Assim sendo, diante dos fatos que passam a vossa apreciação, encaminhou o presente para que essa Casa de Leis aprove a outorga da escritura de doação definitiva do imóvel, objeto deste projeto, a empresa Portal de Indústria e Comércio Biomassa. Pelas razões expostas, solicitamos que a matéria seja apreciada por essa Casa com a relevância a matéria requer, esperando que a mesma tenha manifestação favorável dos nobres vereadores. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de Lei 39 autoriza o Poder Executivo outorgar a escritura pública de doação definitiva e da outras providências. Desde o projeto de Lei 39 de 2024, para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para realizar suas pareceres. Mensagem ao projeto de Lei 40. O Executivo Municipal tem a honra de encaminhar a devida apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 4º e anexo 2 da Lei Municipal 750 de 2022, que versa sobre o perímetro urbano do município de Sabaldia. O Conselho Municipal da cidade foi reunido em dia 16 de agosto deste ano para tratar sobre diversos assuntos, sendo um deles a necessidade de alteração do perímetro urbano do município de Sabaldia, que fora instituído na revisão do Plano Diretor no ano de 2022, tendo em vista que não atende à necessidade e realidade deste município, sendo, portanto, necessária sua alteração. Dito isto, foi aprovado por unanimidade a alteração do perímetro urbano e também o mapa que segue o projeto. Diante do exposto, ponto cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 40 dispõe sobre a alteração do artigo 4º, anexo 2 da Lei Municipal 750 de 2022, que versa sobre o perímetro urbano do município de Sabaldia e da outras providências. Veja o projeto de Lei 40 de 2024, para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação para pesar o seu parecer. Mensagem ao projeto de lei 41. Senhor Presidente e senhores vereadores, o Executivo Municipal tem a de encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de local público, o antigo Clube Municipal, como Centro Cultural João Kennedy, neste município. O presente projeto é uma homenagem ao Sr. João Kennedy, que nasceu na cidade de Jaguapitã em 22 de 6 de 1946, filho de Alberto Kennedy e Frida Becker Kennedy, casado com a senhora Sônia Regina Gaiotti Kennedy e tem 3 filhos. Foi servidor público deste município nos mandatos do prefeito Paulo Manoeira, exerceu a função de contador e secretário da prefeitura, participou da fanfarra municipal e do coral Ação da Terceira Idade. Assim, por ter sido um grande participante das ações nessa cidade, merece, portanto, a bela homenagem com seu nome gravado na história, nominado o Centro Cultural João Kennedy. Diante do exposto, conto a cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei 41 dispõe sobre denominação do local público Antigo Clube Municipal como Centro Cultural João Kennedy neste município de Sabaldia. Desde o projeto de lei 41 de 2024, para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, para que exale seu parecer. Requerimento de informação 19 de 2024. Requer informações sobre a reforma do Clube Municipal com a presença da equipe técnica na Câmara Municipal para devidas explicações.
e elevar a participação social, sendo direito do cidadão e dever do Estado. Requeremos a Vossa Excelência a convocação da equipe técnica composta por engenheiro, secretário de Indústria e Comércio e demais envolvidos na reforma do Clube Municipal de Sabáudia para comparecer na próxima sessão ordinária, no dia 3 de setembro de 2024, para prestar esclarecimentos sobre a obra de reforma do Clube Municipal. Solicitamos que apresente cópia das seguintes documentações: projeto arquitetônico da reforma do clube, liberação do bombeiro para a reforma, valor orçado para a reforma, valor gasto com material de construção até o presente momento, com apresentação de empenhos e notas fiscais, processo licitatório da reforma do clube. Justificativa: os municípios são parte de uma estrutura maior composta pelos estados e pela União. A administração pública municipal possui suas peculiaridades e, além de seguir a legislação estadual e federal, também tem suas próprias leis e instrumentos legais que lhe permitem fiscalizar e legislar segundo suas particularidades quando há previsão legal. Os municípios geralmente possuem código de obra, código de postura e plano diretor, que são instrumentos básicos que orientam a organização do espaço público, definindo diretrizes a serem seguidas para alcance de melhor organização e gestão do mesmo. Os gestores públicos, mesmo que politicamente alocados nos cargos, devem seguir a lei, pois todos estão subordinados a ela, não podendo alegar seu desconhecimento para eximir-se de obrigações, segundo constante na Lei de Introdução ao Código Civil de 2002, em seu artigo 3º. Consta em nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A sintonia da gestão municipal com os vereadores é muito importante para a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, pois os mesmos, como representantes do Legislativo, têm também como atribuição acompanhar e fiscalizar ações da Prefeitura na aplicação de recursos, fornecimento de serviços, além de legislar conforme as necessidades do município e da população, apresentando soluções aos problemas da sociedade. Alessandra Valério, vereadora. André Luiz Silva, vereador. José Aparecido de Souza. Coloco o requerimento 19, 2024 em uma única discussão. Alessandra. Conforme foi solicitado na reunião no dia 13/8, né, pedindo o senhor pedir esclarecimentos à Prefeitura Municipal a respeito do projeto, da liberação do bombeiro, o valor da reforma, né? Aí, conversando com a nossa procuradora e a secretária Jéssica, disseram que seria melhor passar o requerimento pela Câmara, né? Porque o senhor pedir informação, de repente, não condiz com a realidade e a necessidade que a gente apresentou na sessão. Então, resolvi fazer um requerimento, só que, para receber todo esse material, às vezes demora 30 dias, ou 40 dias, ou 50 dias, né? Depende daí, coisa que a gente não recebe também, foram vários requerimentos que não tive resposta. Então, resolvi pedir esclarecimento. Eu já fui buscar a prefeitura, fui atrás já de um projeto e nada foi apresentado. Então, eu gostaria que os senhores aprovassem esse requerimento para que a equipe viesse aqui, assim como veio a equipe da saúde, né, prestar esclarecimentos, para a gente saber, entender, mostrar o projeto e tudo mais, a liberação do bombeiro, porque já está vindo proposta de nominar o prédio e hoje a gente não sabe ainda, como fiscalizador, qual que é o tipo de reforma que está sendo feita, a vestibular que foi comprado nas portas, foi estava para ser colocado na época, foi feito alguns reparos, mas a gente tem que saber ao certo, como fiscalizador, qual é o tipo de orçamento, de onde vem, se é da cultura, se é do Seisuma, né, se é das obras, de onde vem tudo isso, e se foi listado alguma empresa, se foi feito em recurso próprio, né, esse é o papel do fiscalizador. Então, eu gostaria de apresentar esse requerimento, então, com a aprovação de todos, para poder facilitar a transparência e melhorar todo esse acompanhamento, né, do legislativo. Obrigada. Em discussão, requerimentos, já está a palavra para o José.
o ex-gestor tinha feito uma proposta sobre o clube, que seria a venda do mesmo. E eu me lembro, a gente era minoria na Casa de Leis e não houve aprovação desse pedido, no sentido que era um órgão público antigo, tinha história dos munícipes, enfim. Os vereadores do pleito não aceitou a proposta, porque o ex-prefeito tinha a ideia de vender o espaço e sim construir um novo lá onde era Berlinda, do lado, né, onde era o Antiga Sul. Enfim, tá, se passou a história, não se aprovou e foi dito, eu não tenho documentação, acredito que o gestor ali deve procurar nos arquivos antigos, que o prédio não estaria em boas condições de uso. Várias rachaduras, na questão principalmente de pilares, por se tratar de ser antigo, foi todo argumentado pelo ex-prefeito. E agora, de repente, nessa gestão, que era uma proposta de trabalho, já poderia se reformar o prédio. Então, nada melhor da gente levar a população, como eu disse, agora é uma visita, e todos têm a curiosidade de saber, porque ele inaugurou antes da data que era para ter inaugurado. Então, a gente só está buscando informações para a gente passar à população, o que foi gasto, o que foi feito, porque a gente sabe que o executivo tem um limite de gasto mensal que não pode ultrapassar, porque senão é vetado, não pode comprar nenhuma lata de tinta no depósito. Então a gente quer essas informações, dado que não a gente, né? Na verdade o vereador interveio para levar a população, né? Porque ali eu acredito que foi gasto mais de 17 mil, que é o limite que o município tem aí de poder fazer investimento. Dentro do município de Sabão, jogar esse valor num lugar só é impossível. Né? Tem vários lugares, tem escola, enfim, para poder fazer reforma. Então a gente não foi concedida a venda, não conseguimos fazer o novo. Não sei se no fim do ano, as escolas, que a ideia seria essa do plano que foi da gestão, vai fazer as formaturas das escolas ali no clube. Fico feliz, né? Já vai ser, já foi pedido para fazer a nomeação, o nosso saudoso João Kenny, merecedor, só que a gente precisa também saber de que forma que foi conduzido a obra, simplesmente explicações, né? Valores, notas, licitações, qual depósito foi pegado, nada demais, nada que venha diminuir o nosso papel. Esse é o nosso papel. Ou qualquer obra pública, né? A licitação tem o poder, sim, de saber valores, o porquê disso e o porquê daquilo. Senão não é o nosso papel que a gente estaria aqui. Então a gente pede o apoio de vocês e que eles venham trazer explicações para nós sobre esse requerimento de um prédio que tem história de muitos anos. Quem não participou de um baile daquele clube, né? Não tem. Às vezes falar de vender dava até uma dor no peito, né? Porque todos passaram por ali. Mas então, se não vendeu e continua, a gente precisa saber que ponto que ele está, o que vai acontecer, porque a gente passa ali, né, tudo fechado à frente, se você não tem visão nenhuma, não inaugurou, então é a curiosidade que a população vereadora quer ter, quando a gente agora está fazendo uma visita nesse pleito. Então a gente acredita que esse fim de ano a gente consiga ter resultado e ele possa, de uma certa forma, usufruir, né, de repente, lugar no nosso clube aí com o buffet, para eles tomar conta, porque a gente sabe que no clube ele tem gasto, ele tem custo. Um buffet toma conta, atende a nossa necessidade municipal, né, e atende também do próximo, tudo. Ideias aí que o prefeito pode estar junto com a Câmara estudando, porque é um bairro, um salão que tem história. Então, como passou com um pleito do mandato passado e não teve êxito, pessoal, e também tem que deixar bem claro, nós não tínhamos arrecadação suficiente, porque me passaram um projeto que se gastaria, né, José, acho que o senhor lembra, 800 a 1 milhão de uma reforma. Então a gente fica assim, meio que na balança, né? Agora, se reformar, o engenheiro já deu outro avalia, que já se pode reformar com avaliamento, então a gente tem uma segurança melhor. Agora, o que foi feito em portas, em tinta, em massa, a gente ficou meio que perdido, porque não tem nenhuma informação, né, de quando se começa, de quando se termina, isso também é uma legalidade legal, que a empresa tem que entregar a Então a gente conta com o apoio de vocês, que o setor executivo manda aí o setor responsável explicar para nós essa situação. Obrigado, senhor presidente. Uma discussão, Eu gostaria também de fazer informação sobre, apesar que os novos já explicaram, muito bem explicado, agradecer ao presidente pela, né, sempre está proposto aí a oficial prefeito, mas a gente achou uma forma melhor de dar esse requerimento, porque muito da população me perguntaram que legal, vai
explicar e a gente não tem acesso nem ao projeto, como a vereadora Alessandra falou, nem do valor. E é chato isso, né? Todo prédio público tem que estar lá estampado o seu projeto, o valor que vai gastar e mais ou menos o tempo, que é lógico que pode fugir um pouco, né? Para mais ou para menos. Sempre na administração pública, infelizmente, é para mais, né? O tempo sempre estende para mais, sempre tem aditivo, infelizmente. E eu vi que também começou a obra, eu achei até legal, a gente estava aguardando isso aí, mas eu já vi que já cobrou várias sessões, isso não está acontecendo. Então fizemos de forma, né, esse requerimento para convocar, né, os responsáveis a vir à Câmara, para que todos possam ter um esclarecimento melhor, se eles puderem trazer o documento aqui, vai ser bem legal, para que todos os vereadores, né, aí tenham a sua forma de fiscalizar e também a gente saber o que está sendo feito no clube, porque eu já vi que começaram lá e já pararam também, né? Colocaram uma cerca lá, para mim aquilo lá foi uma questão só política, deixaram a cerca lá, colocaram os funcionários da prefeitura para trabalhar lá e já parou. Aquilo lá ficou do jeito que está mesmo, não deu explicação para ninguém, e é como eu costumo dizer, na minha casa, se eu começar a construir ela, eu quero acompanhar o orçamento lá, eu quero ver como está sendo colocado o valor do piso, quantos metros está sendo colocado, e é dessa forma que também a população quer que aconteça, e nós somos a ponte da população com o executivo, então nós queremos saber essas informações para que nós possamos aí estar fiscalizando melhor, que é colocar o dinheiro do povo, né, a arrecadação aí do município através dos seus impostos, para que esses benefícios voltem para o povo. Então nós esperamos que os convocados compareçam na próxima sessão para que nós possamos tirar nossas dúvidas. Obrigado, presidente. Olá, Câmara Livre. Sim, eu também sou favorável ao requerimento. Acho que é interessantíssima a fiscalização. Eu tenho certeza, né, nesses 3 anos e meio, muitas vezes, eu fui a contabilidade e eu muitas vezes não faço requerimento, eu vou direto à fonte. E a gente percebe, né, que o prefeito Moisés e as suas equipes, a gente vê a seriedade. Até durante a administração você nunca ouviu falar em corrupção. Eu vi muita corrupção, né? Passei por isso. Já vi promotor vir até essa prefeitura, né? Passei muitas vergonhas na vida por causa da palavra corrupção. Eu acho interessante o pedido de vocês. Eu falo para vocês, aquele clube, a última vez que ele funcionou foi há 20 anos atrás. Acho que a sominha deve lembrar disso, que me lembro do Wilson Mendes. 8 do Almir, 8 do Hugo, são 16, e mais 4 são 20 anos que eu não vi aquele clube funcionar. Então, acredito que a reforma é interessante, como disse anteriormente, eu sou a favor da fiscalização, parabéns aos vereadores, sim, não só o clube, mas todas as obras têm que ser fiscalizadas. Acho interessante isso aí. É claríssimo, o vereador tem que fiscalizar, concordo com você. Eu tenho certeza que na próxima reunião eles estarão aqui sim, eu tenho certeza que vocês sairão, como o pessoal da saúde vier aqui, né? Nós muitas vezes eu tenho certeza que eles estão trabalhando de acordo com a legislação. 100% ninguém é. Mas a palavra corrupção, nessa administração até hoje eu não ouvi, graças a Deus, porque eu já passei com muita corrupção. E é lamentável quando a população vê um gestor, né, que cria aquela mancha que ele, muitas vezes ele fez coisa errada para se beneficiar. Coloca o requerimento 19 em única votação. Se for em contrário, que se manifeste. Foi favorável, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento 19. Eu quero agradecer ao pessoal da assistência social, né? A gente vai deixar a terceira parte aqui para vocês. Agradecer ao pessoal que nos comparece, que nos visita. Nós convidando todas as terças-feiras que estão aqui, tá? Isso é interessante para nós. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.